lugar, estivemos com ele aí no sábado pela manhã, conversamos ontem, me perguntou, e aí como é que foi lá, pastor? Ele falou que bênção, que igreja animada, que igreja linda, e ele recebeu vários elogios à igreja, e o pastor Silvio, louvado seja Deus aquilo que Deus tem usado a vida dele para fazer. Louvado seja o Senhor. Nós estamos de volta, vamos continuar a obra que o Senhor nos chamou para fazer e vamos juntos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos, em especial aqueles que estão aqui nos visitando, que Deus esteja abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero transmitir a todos a felicitação pelo Dia das Crianças. Parabéns pelo nosso dia. Amém? Hoje nós saímos aí entregando os folhetos, como a nossa junta de missões incentivou as igrejas no Brasil a fazer isso, e eu entregava os folhetos e dizia, olha, parabéns pelo Dia das Crianças. As pessoas soltavam a risada. Talvez estavam sérios, aí quando eu chegava brincando com eles montavam, recebiam ali a palavra do Senhor através dos folhetos. Tivemos 8 irmãos e mais 2 irmãs pequenininhas, a Catiana trouxe as 2 pequenas juntas aí, e nós saímos por aí, tinha pouca gente na rua, mas levamos a palavra do nosso Deus. Isso é importante. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela nossa viagem. Eu falei isso na quinta-feira, mas hoje nós temos mais pessoas. Agradecer os irmãos que estiveram orando pela nossa viagem durante esse percurso, todo esse tempo, quase 4.000 quilômetros. Deus nos livrou nessas estradas. Quero agradecer os irmãos que estiveram aqui firmes, fortes, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Não sou eu apenas que estou voltando de férias, Tem uma família que estava na praia, que estava sendo abraçado pelo caranguejo. Mandaram uma foto para mim que estava sendo abraçado pelo caranguejo ali. Irmão Gilberto, Rosa, a família, Deus esteja abençoando a vida de vocês também em nome de Jesus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. As crianças, até que ano? Você quer falar? Vamos ver. A paz do Senhor a todos, amém? Eu quero agradecer toda a ajuda que os irmãos deram na contribuição para a festa das crianças. A festa não aconteceu, vai acontecer sábado que vem. Por quê? A nossa líder falou que naquele mesmo dia ia ter a festa ali na praça, festa lá na igreja do Pastor Divino, e outras igrejas. Eu já falei, não, então a gente vai diminuir o número de crianças, a gente quer um maior número de crianças, então cancelamos a nossa festa esse sábado, que não tem programação nenhuma na cidade. Então as crianças vão vir em peso para cá, em nome de Jesus, vão ouvir a palavra do Senhor, já esteja orando para que seja uma bênção, para que crianças sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. E eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que contribuiu com a ajuda. Alguma ajuda ainda está chegando. E sábado, 4 horas da tarde, nós vamos fazer a nossa festa. Então, se você, seus vizinhos, tem alguma criança, manda aqui para a igreja. Olha, vai lá na minha igreja, 4 horas da tarde no sábado, vai ter uma festinha pro Dia das Crianças. Envie as crianças da sua rua, convide, faça o ID do Senhor na sua rua, amém? Outra coisa também, até 8 anos. E algumas crianças, mas pastora, a senhora falou que hoje era o Dia das Crianças, é para mim vir. Falei, sim. No final, as outras crianças que não foram para a salinha também vão lá para a salinha, mas no final, hoje eu ouvi a palavra e elas vão ganhar também uma lembrancinha, todas as crianças, em homenagem ao Dia das Crianças. Amém? Deus abençoe. Agora vamos orar então pelas nossas crianças. Vamos colocar de pé? Vamos estar levantando as nossas mãos, pedindo a proteção do Senhor pelas crianças, pelas outras que estão ali no banco. Venham todas as outras crianças aqui receber a oração, depois elas voltam para sentar. Daí só vai até 8 anos. Venham, criançada. Até 12 anos, não, são vergonha alguns aqui. Eu também sou criança, Venha, Kaique, venha, Lívia, Ramon Neto. Venham. Aí, venham, vamos orar pela vida de vocês, pelo Dia das Crianças. Deus possa estar abençoando nossas crianças poderosamente. Oremos? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada pela vida de cada criança, do menor até o maior, Pai, tocando em seus corações. Obrigada porque essas crianças
crianças já têm vindo na tua casa, Pai, têm ouvido da tua palavra, já entregaram o coração para o Senhor, Pai. Guarde a vida dessas crianças, continue protegendo, livrando de toda seta diabólica, que essas crianças possam continuar vindo, ouvindo a tua palavra, que eles nunca venham se afastar dos teus caminhos, Pai. Ô Espírito Santo, tome a vida, o lar de cada um, os seus pais, Pai, em nome de Jesus. A professora agora que vai ministrar a tua santa palavra no coraçãozinho deles. Obrigada, Senhor, por esse dia tão especial que é o Dia das Crianças. Em nome do Senhor Jesus, obrigada por todos que contribuíram, Senhor, que correram atrás, Senhor, das coisas, para que tenhamos essa festa de sábado, que irá acontecer sábado, Pai. Muito obrigada por cada doador, Pai, que doou, Pai. Espírito Santo, visite cada um deles, Pai. Obrigada pelos meus irmãos que contribuíram, que correram atrás. Muito obrigada por aqueles que vão preparar as coisas, Senhor. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Agora os maiorzinhos podem sentar, depois vão lá para o chão. Agora só os pequenos. Aleluia. Que bom. Época de criança. Esse tempo passou. Crianças, é o dia delas, é o dia de ganhar presentes. Algumas aí já chegaram no carro mostrando os presentes, passando, né, as maquiagens e tudo mais. Criança gosta de ganhar presente, e nós temos que presentear à medida que você tem a possibilidade. Hoje minha mãe me liga e fala parabéns para todas as crianças. Está fazendo todo ano, nós somos até vocês mães, até crianças, né? Parabéns para todas as crianças. Mas olha, nós tivemos contato, soubemos uma história esses dias atrás, de uma mãe que foi presa e a criança ficou com uma outra pessoa que nunca não conhecia, e a avó foi atrás, e um problema muito sério. E infelizmente essa é uma realidade. Eu creio que muitos aqui vieram de lares desestruturados, e somente pela graça de Deus hoje vocês estão na presença do Senhor. Mas quantas crianças de outrora hoje são adultos totalmente com a vida quebrada, com a vida torta? E nós precisamos, e vamos fazer isso agora aqui, vamos orar, porque o maior presente para uma criança gosta da boneca, ela precisa da boneca, do carrinho, da bola, de tantas coisas. Criança precisa de brinquedo, mas o maior presente é ela ter uma família estruturada, para que ela possa crescer num lar estruturado e um dia formar a sua própria família. Nós vamos orar, ore pelos seus filhos e ore também por essas crianças que saíram aqui. Nós temos muitas crianças que estão exatamente nisso que eu acabei de falar, num lar totalmente desestruturado. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus transforme, para que essas crianças possam crescer na presença do Senhor e que elas possam fazer lares na presença do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome, ó Pai, por este momento, por estarmos aqui nesse dia, ó Pai, de celebração ao teu nome. Mas é um dia, ó Deus, onde também agradecemos ao Senhor pelas crianças. Queremos, ó Pai, colocar a cada uma em tuas mãos, em especial, ó Deus, os nossos filhos, ó Deus, aqueles que ainda são pequenos. Colocamos a vida de cada um em nome do Senhor. Ó Deus, o Senhor tem nos dado recurso para presenteá-los, tem nos dado recurso para cuidar de cada um deles. Mas, ó Deus, nos dê, ó Pai, muito mais do que isso. Ó Deus, é a capacidade para nós pais, para nós mães, ó Deus, temos uma família na tua presença, uma família estruturada, ó Deus, para que nós possamos ensinar o menino no caminho que deve andar. Meu Deus, olha, Pai, para aqueles, ó Deus, que não têm isso, para aqueles que os pais não estão aqui, ó Deus, na tua casa, ó Deus, visita, ó Deus, esse lar em nome do Senhor Jesus, transforma a realidade e cuide de cada um deles, ó Deus, para que um dia, Senhor, eles possam, Deus, formar uma família na tua presença. Nós colocamos a vida, a criança, cada uma das crianças em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5.
Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus 11 discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Amém? Quem não se tornar como uma dessas crianças, como essa criança, não entrará no reino dos céus. Os discípulos chegaram até Jesus com uma pergunta, e nós devemos perguntar, que está diante do Senhor para trazer. Só que essa pergunta é algo inusitado. Chegaram para o Senhor e perguntaram para Ele: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos de Jesus não tinham entendido qual era de fato o ministério de Jesus, como era de fato o reino de Jesus. Eles ainda tinham a ideia de que o reino seria aquilo prometido lá atrás, a restauração de Israel como Estado, que estava nesse momento sob o domínio romano, que com a revolta dos macabeus há tempos antes daquilo que nós estamos lendo, tentou libertar Israel, Judá, de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles ainda entendiam que Jesus era esse libertador político, militar, que as coisas iam acontecer. Então havia uma preocupação, porque eles entendiam, eles viam, tanto em Roma como também na própria Jerusalém, na sua estrutura política, cargos, pessoas que estavam sobre pessoas. Eles tinham uma preocupação. Então, qual de nós vai ser o maior? E você deve lembrar comigo que a mãe de João Tiago chegou para Jesus e fez um pedido para ele: mestre, será que não dá para o senhor fazer um favor para mim? Coloque o meu filho, um na sua direita e um na sua esquerda, quando o senhor chegar no teu reino. Porque a preocupação era exatamente essa. Era a preocupação de status, era a preocupação de domínio, de poder. Mas o Senhor, no meio dessa pergunta dos discípulos, chama essa criança e coloca diante deles. Nós não sabemos quais os discípulos chegou a Jesus, porque aqui está no plural, os discípulos. Mas eu posso imaginar que João e Tiago deviam estar no meio dessa conversa. E não, eu vou ser o maior, eu vou ser o maior, naquela questão toda. E então Jesus coloca essa criança, e nós precisamos aprender como criança. O Senhor nos chama a ser como crianças. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo ele vai conversar com aquela igreja, porque o Senhor nos chama a ser como criança. O Senhor não nos chama a ser crianças. E tem muitas pessoas que estão na obra do Senhor, estão na casa do Senhor, mas ainda são crianças nas suas atitudes, nos seus compromissos ou não compromissos. E Paulo ele diz assim, quando ele expressa para a igreja de Corinto, quando ele detecta essas pessoas: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como
crianças em Cristo. Aqui há um sentido não bom daquela palavra crianças. O Senhor nos chama e apresentou a criança e disse assim: vocês precisam ser como essa criança. E aqui você vai ouvir essa mesma expressão, mas não a expressão de ser como criança, de ser criança. Pessoas que estavam dando trabalho demais na igreja, porque não aprenderam a crescer, não aprenderam a amadurecer. O Senhor nos chama a ser como criança, e não nos chama a ser criança. Entende a diferença? Nós precisamos aprender, e aprender muito, como uma criança. O Senhor então coloca diante dos seus discípulos, que estavam nessa dúvida, nessa guerrinha lá de quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o mais importante. E o Senhor coloca essa criança, porque nós precisamos aprender algumas coisas com elas. Nós precisamos aprender com a criança a capacidade de crer. Eu acho muito lindo uma criança, quando você fala que vai dar alguma coisa a ela, a criança acredita. A criança fica na expectativa daquilo que ela vai receber, porque ela acredita. Então essa capacidade de acreditar, essa capacidade de crer em uma criança é fantástico. A capacidade de aprender, de buscar algo novo, de estar com a mente aberta para receber do Senhor, a capacidade de ser sincera. Você faz uma comida e você chama alguém para almoçar, jantar na sua casa, e de repente você exagerou um pouquinho no sal ou alguma coisa assim. Aí você pergunta: e aí, fulano, gostou da comida? A pessoa vai estar muito bom, muito bom. E o medo de desagradar, e o medo de confrontar. Agora pega uma comida salgada e dá para uma criança e pergunta: e aí, filho, gostou? Na hora, na lata, está salgado. Não gostei. É lógico, não pode ser com tudo, né? Mas é importante a gente ser sincero. E a gente encontra isso na criança, a gente encontra isso nas crianças. E o Senhor coloca isso diante dos discípulos e diz: olha, vocês precisam ser convertidos como essa criança. E eu gostaria de pensar em 3 coisas a respeito disso. A primeira delas tem a ver com aquilo que eles mesmos perguntaram. Eles mesmos perguntaram: Senhor, quem é o maior? Imediatamente Jesus coloca, e Jesus, eu gosto muito da forma didática dele ensinar. Ele não apenas falou, mas ele pegou uma criança que estava na mediação ali, que estava ali perto, ele colocou diante dos discípulos. A Bíblia diz aqui que ele colocou no meio deles: olha, está aqui, olhe para ela. Pois é, vocês precisam se converter como elas. Vocês precisam ser como crianças. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito disso é o desejo de grandeza. Nós não encontramos essa ambição. A ambição está no coração do homem. Ele começa a crescer, ele quer prosperar, ele quer mais, ele quer ir à frente, e muitas vezes de uma forma errada. Nós encontramos, por exemplo, Adão e Eva, que a serpente usou para atrair Eva. Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus, eu quero crescer, eu quero mais. E deu o problema todo que nós estamos vivendo até hoje. Nós temos a Torre de Babel. As pessoas queriam construir uma torre tão alta para que o nome deles fosse sério, para que o nome deles fosse importante. Nós temos isso. Nós precisamos reconhecer que a nossa vida é inclinada a fazer isso. E crescer não é pecado, crescer não é errado. Diz aqui a palavra do Senhor: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2,2. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós precisamos crescer, sim, nós precisamos ir à frente, nós precisamos conquistar, nós precisamos amadurecer.
Mas o problema é quando a ambição se transforma em ganância. O problema é quando nós não buscamos ser melhor, nós buscamos ser o melhor. Quando nós buscamos o primeiro lugar, é exatamente o que eles estavam buscando, é exatamente aquilo que eles estavam pedindo ao Senhor, para que o Senhor pudesse dizer a eles quem será o primeiro. E uma coisa que nós encontramos no coração de uma criança é a humildade, é a simplicidade, e não é essa busca que nós temos, essa comparação que nós temos. Um compara com o outro, olha para a roupa, olha para aquilo, olha para aquilo. Eu quero ser mais, eu quero ser o maior. E isso é um problema que nos afasta de Deus, que não nos ajuda a compreender de fato os planos de Deus para as nossas vidas. Temos e precisamos ser melhor na palavra, conhecimento da palavra, na oração, em tantas áreas. Mas quando o nosso coração começa a se inclinar de orgulho, de arrogância, de soberba, para sermos o melhor, nós começamos a sair fora do plano que Deus tem para cada um de nós. Como nossa irmã Simeia disse aqui no início, na sua profissão, você pode ser uma bênção de Deus. Amém? Pode ser uma bênção, você deve ser uma bênção de Deus. Faça o seu melhor na sua profissão. E muitas vezes um pode ficar olhando para o outro, porque eu não sou aquilo, eu não sou o melhor, porque eu não sou aquilo. Não. Nós somos usados por Deus como nós somos, e o Senhor é glorificado em nossas vidas. Não há uma melhor ou maior daquilo que nós competimos. Nós queremos olhar o reino de Deus e nós colocamos aquilo que nós temos hoje aqui na terra. Temos os políticos, temos os militares, tem tantos graduados aí, pessoas ricas, e aí nós começamos a comparar essa diferença e jogarmos para o Senhor. Não há o melhor nessa igreja, o Senhor nos vê como filhos. Não há mais importante, o pastor é mais importante porque tem o microfone na mão. Não há, somos filhos, eu e você somos filhos do Senhor. Temos funções diferentes, temos objetivos diferentes, temos planos de Deus diferentes em nossas vidas, mas todos nós somos usados pelo Senhor. Lembramos só. Por isso essa ganância, essa arrogância, esse querer ser o melhor, estavam fazendo com que eles se distanciassem do Senhor, ao ponto do Senhor dizer: olha, vocês precisam se converter e tornar como uma criança, e se tornar como uma criança. Segundo lugar, guardar mágoas, a incapacidade do perdão. Nós temos, e é o nosso ponto, as crianças. Nós observamos as crianças brincando, e em algum momento elas vão brigar, porque elas são pecadoras. Elas vão brigar em algum momento. Mas aí depois que as crianças elas estão ali, elas começam a brigar, você vai lá, separa, e aquela questão toda, e aí você começa a conversar de novo. Quando você olha, elas estão brincando juntas de novo. Está tudo ali. Se você filmasse, olhasse para aqui, duas são totalmente diferentes, mas elas estão lá, e essa capacidade o Senhor quer que nós tenhamos também. Pastor, tem 18 anos, 3 meses que eu não converso com o irmão, porque um dia ele falou isso de mim. Nós vivemos uma vida com mágoas, com rancores. Irmãos, eu converso com pessoas que falam assim: olha, eu não faço isso, não vou em tal lugar, não, porque fulano fez isso. E quanto tempo faz? 10 anos. Nós precisamos aprender a essa capacidade das crianças de não guardar mágoa, de resolver os nossos problemas e não viver com algo dentro do coração. Nós temos uma oração que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6, e Ele diz assim:
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Precisamos aprender com as crianças a perdoar, a abrir mão. Estão lá, obrigado, daqui a pouco estão em paz de novo. Essa capacidade precisa ser restaurada em nós. Fomos perdoados pelo Senhor para perdoar também, para estar juntos, para caminhar, para fazer a obra do nosso Deus, sem rancores, sem mágoas, tantas coisas que vão apodrecendo no nosso coração. Precisamos ser como criança. Precisamos ser como criança. E em terceiro lugar, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque eu acho que eu vim para cá, a gente vimos na viagem, eu pensando que eu vou pregar domingo é dia das crianças, e o Senhor me fez olhar para Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 15, 11 a 13. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me enganam. E ele lhes partiu sua vez. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Terceiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a dependência. Uma criança, ela é por natureza dependente. Eu falei há pouco tempo, em alguma mensagem aqui, que naquilo que nós temos na natureza, o ser humano, quando nasce, é o mais dependente de todos. Ele precisa do outro ser humano para que possa crescer, para que possa ser protegido, para que possa ser alimentado. Portanto, por natureza, a criança ela é dependente. E o Senhor me fez olhar para esse texto, porque nós, quando começamos a crescer, quando começamos a entender e a buscar, a conquistar, e nós devemos fazer isso. O problema é que quando isso está no nosso coração, isso nos afasta do Senhor. Nos buscamos a independência. Aqui o texto do filho pródigo, Lucas 15, nos fala essa história desse rapaz que estava ali, que foi criança, que cresceu, foi dependente do pai. Mas depois que ele cresceu, depois que ele teve alguns pensamentos, quem sabe alguém falou: olha, você pode fazer isso, você pode vir conhecer mais a vida, você pode passear, você pode ir para tantos lugares. E isso entrou no coração dele, e ele começou a achar que ele poderia fazer alguma coisa. Ele então pegou tudo que ele tinha e foi embora. Ele disse: pai, com essa atitude, pai, eu não quero mais ser dependente do Senhor. Eu quero ser independente. Eu quero ter a minha própria vida. Às vezes, uma criança, por um momento ou outro, pode falar assim. E eu lembro que a minha pequena mulher, pequenininha, ele estava alguma coisa, ela chegou e falou assim: eu vou embora. Eu falei: o que você falou? Eu vou embora dessa casa. Eu falei: claro, pega essa bola.
Eu coloquei algumas roupinhas, entreguei para ela e falei, vai. A mãe, meu Deus do céu, a mãe, calma, fica quieta aí. Vai. E ela saiu. E nós na casa de Juiz, nós morávamos na parte do fundo, então era uma parte assim que era o estacionamento, e ela foi andando. Ela ia andando assim, ó. E olhando para trás, pensando que a gente ia ceder, né? Fica quieta, claro, não faz nada não. Ela chegou lá na porta, lá no portão, abri, pegou o controle, abriu o portão para ela colocou lá o portão e voltou chorando, voltou para casa. E nós recebemos. Entende, irmãos? Precisamos ser independentes do Pai. Às vezes, aquilo que nos faz ir à frente, nós devemos fazer crescer, construir, alcançar, estudar, comprar carro, comprar casa, abrir empresa, fazer tanta coisa. Mas às vezes exatamente isso nós podemos descuidar. Pode subir, como nós dizemos aí, subir a cabeça, e nos faz ser independente do Pai. Independente do Pai. Pastor, mas eu nunca fiz isso, eu nunca falei como filho pródigo aqui, Deus me dá minhas coisas, eu vou embora. Eu nunca falei para Deus que eu quero ser independente dele. Mas quando tomamos decisões sem consultá-lo, e só vamos falar com ele porque deu errado e a gente vai falar com ele, não é uma atitude de independência. E quando nós desobedecemos aquilo que ele expressamente tem nos mandado, não é uma atitude de independência. Quando nós não buscamos a sua orientação, quando nós confiamos em nós mesmos, não é uma atitude de independência. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade do seu braço mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E aqui Jeremias estava falando de um problema que Judá estava sendo ameaçada pela Babilônia, mas ao invés de buscar confiança em Deus, ela estava crente que o Egito, que era uma potência na época, iria lutar contra a Babilônia, defendendo Judá. Por isso Judá estava confiando no braço humano. Quantas vezes nós confiamos no braço humano? Nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento. Também não é uma atitude de independência. O Senhor nos traz, como naquele momento, com os discípulos, colocando uma criança no meio deles e dizendo: vocês precisam ser como uma criança. Vocês precisam ser como uma criança. E eu quero terminar lendo 1 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 5, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o Pai que quer andar com seus filhos. E quando ele percebe atitude de independência,
Então Ele nos faz olhar para uma criança e diz: vocês precisam ser como criança. Vocês precisam andar na minha presença, ser dependente do Senhor. E nessa noite nós vamos declarar, esse é o meu desejo, que você faça isso, declarar nossa dependência ao Senhor, declarar que nós somos dele, que Ele é o nosso Pai e que nós vamos buscar a cada dia estar na sua presença, e que nenhum dos benefícios que Ele tem para nós, já tem nos dado e que vai nos dar, possa nos fazer esquecer que na verdade somos uma criança que depende do Pai. Amém? Ministério de Louvor, vamos cantar essa verdade, e que você cante de fato como uma oração diante do Senhor, e sem olhar para quem está à sua direita, esquerda, frente e trás, mas colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, é o desejo do meu coração, e eu quero ser como criança. Vamos colocar de pé, estarmos juntos, entoando
olhos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Você ouviu a palavra do Senhor? Você precisa se tornar como uma criança. Que esse seja o seu desejo nesta noite. Eu sei, de repente, um dia você estava na presença do Senhor, mas o desejo de crescer, tantas outras coisas te levaram para longe de Deus. Deus chama novamente a presença dEle, a dependência dEle, a andar com Ele, a caminhar com Ele, a ser Ele como um filho amado, um filho querido do Senhor. Louvado seja Deus pela sua misericórdia e nos dar a oportunidade de voltar aos braços do Pai. E que cada atitude nossa, nós que estamos na presença do Senhor, possa ser pautada pela vontade de Deus, possa ser direcionada pelo Senhor em nossas vidas. Gostaria que você nessa noite, que ainda não fez uma decisão de estar na presença de Deus, de entregar o seu coração, de ser como essa criança. Pastor, mas eu já sou adulto. Pastor, mas eu já sou velho. Pastor, mas eu já tenho tantas esquisitices, tantas coisas. Mas o Senhor quer entrar na sua vida, te transformar como uma criança, uma nova criatura, e andar na presença dEle. Gostaria de saber se tem alguém conosco hoje que entendeu e recebeu no coração a palavra de Deus e quer se entregar ao Senhor, quer abrir o seu coração e, como uma criança, corre para os braços do Pai, quer abrir o coração, se entregar ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você a erguer a sua mão onde você está. Onde você está, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Tem alguém conosco que quer entregar o seu coração para Jesus? O Senhor te chama. O Senhor quer andar contigo como um Pai amoroso. Tem alguém nessa noite? Pega a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Esse é o convite do Senhor. É o convite para cada um de nós, de abrirmos o nosso coração e de buscarmos sermos como criança. E na hora que nós estivermos saindo desse objetivo, que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa nos mostrar, mas que tenhamos a coragem, a capacidade de entender que nós estamos andando fora daquilo que o Senhor quer, por causa da nossa humanidade, por causa do nosso querer, por causa das nossas vontades. Temos a força de escolher ser como uma criança. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esse tempo, ó Deus. Nós tivemos aqui, ó Pai, de adoração ao Teu nome. Tantos louvores, que o Senhor cura, que o Senhor sara. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor fez a Tua obra aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. Mas eu quero, Deus, que o Senhor continue a abençoá-los. Ó Deus, agora do coração. Ó Deus, para que nós juntos, ó Pai, possamos ter esse coração de criança, esse coração, ó Pai, pronto para acreditar, pronto para crer, pronto para confiar. Ó Deus, pronto para perdoar. Ó Deus, um coração que viva na dependência do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja abençoando, Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Ó Deus, aqueles que estão aqui nos visitando, toma, Deus, a vida de cada um deles. Que sejamos abençoados, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, continuando a falar em nossas vidas. Que nós oramos agora, Pai, é que o Senhor, Deus, nos abençoe. Ó Deus, como o Senhor, Deus, aqui, ó Pai, abençoe as nossas crianças. Ó Deus, agora abençoe cada lar, cada casa aqui, ó Deus, em nome do Senhor. Que possamos voltar para casa, guardados, protegidos pela Tua mão poderosa e com o nosso coração cheio da Tua palavra, cheio da Tua presença, para que possamos viver, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor faça na vida de cada um aqui, cada lar aqui representado. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor pelas Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, irmãos, um convite da nossa irmã Arenil. É quinta-feira. Quinta-feira que vem tem um culto lá na chácara dela, aqui pertinho, 15 quilômetros, né? E o José está junto aqui conosco. E as pessoas da chácara ao redor, elas se reúnem. Nós já fomos lá, o Fabiano está ansioso para poder participar, né?
Ele quer lá, ele quer cantar, ele quer louvar o Senhor, né, Fabiano? Em nome de Jesus, e comer também, né? Aleluia. O negócio é bom lá, irmãos. Então, quem quiser, acho que a mão chegou ainda, né? Nós vamos organizar aqui, e as pessoas, se quiserem, tiverem disposição de ir, nos procurem para que nós possamos, quinta-feira, estar lá. Vai ter culto quinta-feira aqui também, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar louvando ali, os irmãos que não puderem, vão estar louvando aqui, em nome do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, seja sobre a vida de cada criança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar um cafezinho.